Olá, você já ouviu falar em holding patrimonial ou holding familiar? Meu nome é Tiago Moreira, sou advogado tributarista especializado em planejamento patrimonial familiar. Nosso propósito é levar para as famílias brasileiras a informação de que elas não são obrigadas a passar pelos infortúnios e prejuízos de um inventário. Você e sua família já passaram por um inventário? Se sim, sabem do que eu estou dizendo. Se não, saiba que 30 a 40% do patrimônio a ser herdado pode ser consumido por um processo de inventário, seja com custas judiciais, honorários de advogado, emolumentos e taxas de cartório e, principalmente, elevados impostos. A boa notícia é que você e sua família não são obrigados a passar por isso. Existem estruturas jurídicas com permissivos legais que lhe garantem o direito de não passar por um inventário e lhe trazem ainda diversas vantagens, seja na proteção desse patrimônio, criando camadas de proteção contra credores, seja lhe concedendo também benefícios e vantagens fiscais, como, por exemplo, o recebimento de aluguéis. Na pessoa física, a alíquota pode chegar em 27,5%. Já numa holding, esse valor fica limitado em 11,33%. Praticamente 1/3 da tributação da pessoa física. É uma grande vantagem. Só por isso, já valeria a pena constituir uma holding. Mas não acabou. Não paramos por aí nas vantagens. Em caso de venda de imóveis, uma holding também pode propiciar grande economia financeira, onde, na pessoa física, a diferença entre o valor de mercado e o valor da aquisição, existe uma taxação chamada ganho de capital sobre a operação financeira, de uma alíquota que pode ir de 15% a 22,5%, enquanto numa holding conseguimos estabelecer em 6,7%. Outro grande benefício, uma grande vantagem de uma holding está em relação à sucessão de bens. Em um inventário, a base de cálculo de toda a tributação é o valor atualizado dos bens. Já numa holding, a base de cálculo da transmissão é sempre o valor constante no imposto de renda, é o que chamamos de valor histórico da data da aquisição. Isso constitui uma vantagem gigante. A maioria dos imóveis adquiridos pelas famílias foram adquiridos ao longo dos anos, por gerações. É muito comum termos imóveis adquiridos 10, 20, 30 anos atrás, onde o valor de aquisição está totalmente abaixo do valor de mercado, mas a lei lhe garante a possibilidade de que essa seja a base de cálculo dessa transmissão. Muito bem. Você vai entender melhor ao analisar a nossa planilha com um exemplo prático. Vamos lá. Vamos dar continuidade, então, ao nosso exemplo prático, onde faremos o comparativo entre os dois sistemas. Inventário, onde o valor de mercado atualizado do bem imóvel é a base de cálculo da incidência de todos os custos, enquanto na holding é o valor histórico de aquisição desse bem, ou seja, aquele valor constante do imposto de renda ou escritura pública de compra e venda, na época da aquisição do imóvel. Então vamos lá. No inventário, nós temos custo com cartório de notas, na proporção, na casa de 0,5% do valor de mercado, R$5.000. Junta comercial, não temos esse custo aqui. ITBI não temos também no inventário. Certidões, aproximadamente R$2.000. Cartório de registro de imóveis, também 0,5%. Seguindo uma tabela média da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E TCMD, que é o chamado Imposto da Morte e de Doações em Minas Gerais, ele tem um percentual, uma alíquota de 5%. 5% sobre o valor de mercado neste caso. Advogado, segundo tabela da OAB, os honorários devem ser de 6%. Então vamos considerar o custo. Custas processuais, em torno de 1%. E contabilidade assistente não temos. Verificamos, então, um custo aproximado de R$132.000
de um inventário nesses moldes. Este é o custo mínimo. Tiago, mas 132 mil significa 13,2% de 1 milhão. Você falou que poderia chegar até 40% de perda. Sim, nós precisamos analisar mais profundamente todos os demais custos indiretos e perdas de oportunidade envolvidas em um inventário. Exemplo, dificilmente uma família vai ter esses 132 mil reais em valor em conta disponíveis para pagamento à vista para quitar os custos deste inventário. Vai precisar pedir uma ordem judicial para vender o bem. Porém, sabemos que um bem imóvel não possui liquidez e vai demorar meses, talvez anos para ser vendido. Com isso, a família vai ter que vender o imóvel mais barato. 800 mil reais, vamos colocar. Com esses 800 mil, ela teve uma perda financeira, nós precisamos considerar isso. De 1 milhão menos 800 mil, de 200 mil reais. Foi uma perda financeira relevante, precisa ser considerado, precisa entrar na conta. Então, esse inventário já está em 332 mil reais. Este é o custo. E tem uma outra situação que as famílias também não observam, mas a Receita enxerga muito bem isso e depois cobra da família. Houve uma venda por um valor de 800 mil reais, superior ao preço de aquisição, que foi 250 mil. Então, considera-se que houve um ganho de capital de 550 mil nessa operação. Mesmo vendendo o imóvel abaixo do valor do mercado, houve um lucro de 550 mil. E tem que pagar imposto disso. Isso se chama ganho de capital. Vamos considerar que vai ter uma incidência de 15%, tá? Mas ele pode chegar a 22,5%. Então, vamos considerar essa diferença de 550 vezes 15%. Nós temos um custo de R$ 82.500, um custo extra. Então, nós temos que considerar que este inventário custou 132 mil, mais os 200 mil que eles deixaram de ganhar com a venda do imóvel, mais o imposto de renda de ganho de capital. Esse inventário custou 414 mil, ou seja, 41,45% do patrimônio a ser herdado. Qual é o valor que essa família efetivamente vai receber de herança? Sonhava em receber 1 milhão, só que vai receber 585.500, quase metade. Isso é justo? Claro que não. Vamos pensar agora e enxergar os benefícios de uma holding. Cartório de notas, temos esse custo na holding? Não. Junta comercial? Sim. Em torno de R$ 1.500. E TBI? Neste caso, não. Mas pode haver, sim, um custo de TBI, mas que não tem uma representatividade muito grande, que é em torno de 2% a 3% na maioria das prefeituras. Em um caso como esse, é bem comum conseguirmos a imunidade, que é uma espécie de isenção total do ITBI. Certidões, não teremos. Cartório de registro de imóveis, sim, teremos esse custo de 0,5%. Pode ser até abaixo desse valor de mercado. Nós estamos calculando aqui com o valor de mercado, que é para ter até uma visão mais pessimista aqui de uma holding. Mas, normalmente, esse valor fica até abaixo, porque o valor venal da prefeitura muitas vezes está abaixo do valor de mercado. Vamos prosseguir. O ITCMD aqui incide? Sim, 5% também. Porém, a base de cálculo na holding vai ser o valor que o imóvel foi incorporado ou integralizado ao capital social da holding e não o valor de mercado. Veja que esse imposto custou 50 mil no inventário e na holding custou 12.500. Sendo que nós temos possibilidades e estratégias para reduzir isso para até 2%. Ou seja, 10 vezes menos do que o inventário, a incidência do imposto ITCMD. Advogado, nesse caso, não vai ser um percentual como estabelecido na tabela da OAB. Aqui nós temos um trabalho feito com valores fixos. Todos os trabalhos são tabelados pela quantidade de imóveis e não pelo valor destes imóveis ou por um percentual do benefício financeiro do cliente. Então, é uma regra muito objetiva
Claro, tem que ser analisada caso a caso, mas uma situação análoga como essa seria em torno de R$ 20 mil. Custos processuais não teremos, porque tudo isso é extrajudicial. Contabilidade assistente, mais R$ 1.500 em média. Nós estamos falando de um custo de 33 mil para essa hold. Uma diferença de 99 mil. Isso é uma economia direta. Agora nós temos que considerar a economia indireta. Sabe qual vai ser essa economia? Ela vai ser do total gasto no inventário, que foi 414.500, menos o custo total da holding, que foi 33 mil. Economia de 381.500 reais. Vale a pena ou não vale, gente? Instituir uma holding para você e para sua família. Isso aqui nós estamos considerando, importante lembrar, que é evitando um único inventário. Imagine evitando 2, 3, 4 inventários consecutivos. Existem gatilhos e estratégias para isso. A economia, então, fica gigantesca. Não há dúvidas de que uma holding familiar ou uma holding patrimonial é benéfica para as famílias. Obrigado por acompanhar nossas explicações. Estamos à disposição. Caso deseje, faremos um atendimento online ou presencial, a sua livre escolha. Faça contato com a nossa equipe, vai ser um prazer tê-lo conosco. Como vimos, holding é um ato de amor, com seus herdeiros, com seus patriarcas, com suas matriarcas, todos os envolvidos. Ninguém merece passar por um inventário e não tem nenhum motivo para desejar passar por ele. Obrigado.